E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Beleza? Hoje a gente vai falar de métodos de array, tá? Vamos falar sobre alguns métodos de array, tem diversos, né? A gente vai falar sobre alguns no vídeo de hoje. E hoje, particularmente, eu trouxe dois métodos de array aí para comentar, para falar um pouquinho para vocês, que são os métodos reverse e o método sort, tá? Vocês devem estar até vendo aqui na minha tela, né? Método de array, reverse e sort, tá? Então faz parte de um grupo, né, de métodos de array ali que a gente usa para manipular, para trabalhar com arrays, né, com os métodos map, reduce, filter, find, né? A gente tem diversos métodos de array que implementam loops, né, que fazem, que varrem, né, um determinado array e fazem alguma coisa com ele, né? E o reverse e o sort, eles estão dentro desse grupo de métodos de array que implementam, né, loops que varrem um array para a gente fazer alguma coisa com ele, beleza? Então primeiro, pessoal, sendo bem direto ao ponto aqui, vamos falar um pouquinho sobre esses dois carinhas. Vamos começar primeiro, vamos começar primeiro pelo reverse, beleza? O que o reverse faz? O próprio nome já ajuda, né? O reverse ele faz, ele itera, né? Itera sobre um array e inverte todos os falando melhor aqui, inverte a posição de todos os elementos. Vocês vão ver que ele é bem simples de usar, pessoal, bem simples mesmo, tá? Então ele itera sobre um array, ele implementa um loop em um array e ele pega o primeiro elemento, faz ele virar último. O primeiro elemento passa a ser o último, o segundo elemento passa a ser o penúltimo. O último elemento, quem era o último elemento, originalmente passa a ser o primeiro, o penúltimo passa a ser o segundo. Então ele inverte em todo um array, né? Inverte os elementos que estão dentro de um array. Vamos ver um exemplo bem rápido aqui, pessoal. Eu vou criar uma const aqui, ó, fala de numbers, beleza? E aí eu já vou colocar aqui, olha, vai ser um array. E para ficar fácil da gente visualizar, eu vou fazer um array de números com números sequenciais, beleza? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa eu arrumar aqui. Outro aqui também, bonitinho, né? Então, ó, um array de números, né, com ordem sequencial, beleza? Do 1 até o 10. E aí se eu fizer isso aqui, pessoal, ó, vou fazer aqui, ó, console.log de numbers, vou colocar aqui, ó, antes do sort, beleza? Antes do sort. E aí eu vou chamar aqui, ó, numbers, sort não, né? Desculpa. Sort reverse, né? Reverse, eu tava com o sort na cabeça aqui. Então eu vou usar aqui, ó, numbers.reverse. Isso é invocar. Reverse não precisa passar argumento nenhum, beleza? Para ele. Ele vai simplesmente pegar esse nosso array de números, né, e vai inverter a posição de todos os elementos, beleza? Então, depois de feito isso, ó, eu vou duplicar este console log, vou colocar ele aqui e eu vou colocar aqui, ó, depois do reverse. Então, antes do reverse a gente vai ver como está o nosso array. Vou usar o método reverse depois e por último eu mostro o console log para ver como que esse array ficou depois que a gente utilizou o método reverse, beleza? Então, só vou salvar aqui. Vamos ver se aí me ajuda. Show. Olha lá. Vamos ver, ó. Acho que já dá para enxergar bem, né, pessoal? Opa, vamos limpar aqui. Antes do reverse, o array é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dei o reverse e depois do reverse ele ficou 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ele inverteu, né? Ele simplesmente passou por cada elemento e foi invertendo a posição deles. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então ele fez uma troca, né, da posição em que cada elemento se encontrava, inverteu tudo, beleza? E isso aqui pode ser um array de objetos, pode ser um array de strings, né? Aqui a gente está falando aqui não importa, eu posso ter, por exemplo, o primeiro aqui pode ser um 5, aqui pode ser um 9,
aqui pode ser um 15, né? Aqui ele não está invertendo porque a ordem dos números estava sequencial. Ele inverte o índice, né? O índice 0, não importa o que seja esse dado, né? Esse dado pode ser um número, um booleano, um array, qualquer coisa, tá? Um objeto, né? Ele inverte os índices. Então, o elemento que estiver no índice 0, qualquer que seja ele, vai passar a estar posicionado no último índice do array, beleza? Não importa o que seja este dado, beleza? Então, é uma inversão de índice, tá? Não tem a ver com os valores, não tem a ver com quais são os elementos que estão dentro do array, beleza? Ele faz uma inversão de índice, aonde que o elemento vai estar posicionado dentro do array. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então o reverse ele é bem simples mesmo, tá? E uma observação importante aqui, pessoal, vocês percebem que eu fiz numbers.reverse, né? Eu não fiz assim, né? Poderia fazer assim também, tá? Coloca assim, ó, const reverted array, por exemplo. Vou criar uma variável aqui que é o array invertido e vou guardar o retorno do reverse aqui. Se eu fizer isso aqui, pessoal, olha lá. Depois do reverse eu vou agora fazer o reverted array, beleza? Estou usando agora a variável reverted array. Olha lá, na variável, né, eu fazendo o meu reverse, né, eu guardando o resultado do meu reverse numa variável, percebam que o reverse também retorna, né? O reverse retorna o array invertido. Então eu vou escrever aqui em cima, ó. O reverse retorna um array invertido, tá? Mas eu vou escrever aqui um porém, tá? Porém, vou escrever maiúsculo até, porém, ele também altera o array original. Ele altera o array original, pessoal. Quando a gente faz, mesmo fazendo assim, ó, eu vou duplicar aqui, ó, depois do reverse, variável reverted array, e depois do reverse a variável numbers, beleza? Variável numbers, e aqui eu vou colocar o numbers, beleza? Vamos ver. Olha lá, antes do reverse está lá 5, 2, 9, terminando com 10. Depois do reverse, a variável reverted array, ó, então, ó, tá lá, inverteu. Né? O 10 aqui, que era o último elemento, virou o primeiro, o 9, que era o penúltimo, virou o segundo, o 5 aqui, o 2, ó, que estava o primeiro, virou o último e o antepenúltimo. Beleza? E a variável numbers, ó, a variável numbers também. Então, o reverse, ele faz duas coisas. Ele, além de retornar o array que ele inverteu, né, além de retornar um array invertido, ele, pessoal, altera o array original. Ele altera a estrutura original desse array numbers, né? Esse array de numbers, depois que a gente faz um reverse, ele deixa de ser o que ele era. Ele deixa de ser esse array com essa organização de elementos e ele passa a ser o array com as posições dos elementos todas invertidas, tá? Então, diferentemente, né, do map, por exemplo, vamos pegar o map, o filter e reduce. O map, o filter e o reduce, que também são métodos que a gente no dia a dia acaba usando bastante, eles são métodos que retornam um array, ou que retorna, no caso do reduce, pode retornar meio que o que a gente quiser, né? Mas esses três métodos, map, reduce, filter, eles não alteram o array original. O array original ele fica intacto mesmo, né? O reverse já não. No reverse, ele, além de retornar um novo array invertido, ele altera a estrutura original do nosso array, tá? Então, essa é uma observação importante para a gente ficar atento. Às vezes, a gente não quer que a estrutura original do nosso array seja alterada, né? E aí, quando a gente vai... E aí, se a gente não quer que ela seja alterada, antes da gente inverter, antes da gente usar o reverse, talvez seria interessante a gente criar primeiro uma cópia, né? A gente criar uma cópia desse array numa outra variável, inverter essa cópia, para a gente manter, né, a estrutura do nosso array intacta. E como que a gente pode fazer isso? Para eu não inverter esse numbers, né, eu posso criar aqui uma segunda const, ó, vamos dizer que eu quero, né,
inverter esse numbers, mas eu não quero alterar essa estrutura, né? Não quero alterar essa ordem, como estão os elementos agora. Eu vou criar aqui ó, um copy numbers. Tá? Vou criar uma cópia desses números. E aí eu posso fazer, pessoal, eu posso usar o método slice, por exemplo, né? Eu posso fazer assim, o meu numbers ponto slice. O slice ele me retorna um pedaço do array, mas o slice, pessoal, se eu não passar nada dentro dele, ele vai acabar me retornando o array inteiro. Ele vai acabar me retornando todos os elementos que estão dentro do array. Então, quando eu faço um number.slice sem passar argumento nenhum, eu vou acabar criando uma cópia deste array, né? Porque o slice ele me retorna um array novo, né? Ele cria um array novo e me retorna este array novo, né? Ele não mexe no array original também. Então, eu vou guardar aqui dentro do copy numbers uma cópia dos elementos. Uma cópia do array original, beleza? Então, faço numbers.slice sem passar no argumento, ele vai guardar para mim uma cópia. E aí, pessoal, em vez de fazer numbers.reverse, eu vou fazer meu copy numbers.reverse. Copy numbers.reverse. E aí, olha só, o meu reverted array agora, vamos ver como é que vai ficar, né? Olha lá. Antes do reverse, ó, meu numbers. Antes do reverse, meu numbers, ó, começando com 5, terminando com 10. O meu reverted array, ó, agora começando com 10, terminando com 5, inverteu. Só que agora que legal, galera, a minha variável, o meu array de números, meu array numbers, ele não está invertido mais. Ele não está invertido, por quê? Agora, eu estou fazendo o reverse na variável copy numbers, que é uma cópia do meu array original, né? O meu copy numbers, agora que eu dei um slice, né, ele é uma cópia do meu numbers. Mas então, e aí por ele ser uma cópia, né, um outro array que foi copiado a partir do array original, quando eu dei o reverse, o reverse alterou quem? O copy numbers. O reverse alterou o copy numbers. O meu numbers ficou intacto, beleza? Ficou intacto, não mexemos, mantivemos, né, preservamos essa estrutura. A estrutura original aqui do nosso array, né? Não invertemos mais ele, beleza? Então sempre que a gente quiser, por exemplo, usar um reverse, inverter os elementos de um array, mas a gente quer preservar o nosso array original, a gente só quer criar um array novo invertido, é prudente a gente fazer isso primeiro, tá? A gente cria uma cópia do nosso array e usa o reverse nessa cópia, e aí a gente preserva a posição dos elementos que estão lá no nosso array original. Tudo bem, pessoal? Fora isso, o reverse é bem tranquilo de se usar, beleza? Então, vou deixar esses carinhas aqui, eu vou comentar esses console.log, né, para não ficar, né, porque eu vou dar alguns outros exemplos aqui agora. E agora, pessoal, a gente vai falar do sort, tá? Vamos falar aqui do sort. Sort, beleza? O sort, pessoal, é o método de array que organiza elementos de um array. Como assim, né? Como assim organiza os elementos de um array? Por exemplo, se a gente tem um array de números, a gente pode querer, às vezes esses números podem estar todos bagunçados, né? Assim, não ter ordem, não está em ordem nem crescente e nem decrescente, por exemplo. E aí com o sort, pessoal, a gente consegue reorganizar os elementos desse array, reorganizar a posição deles, né? O reverse, ele trabalha com mudança de posição de elemento, né? Só que ele só trabalha invertendo a posição. O sort, galera, ele também trabalha com mudança de posição de elementos. Só que aí ele não necessariamente vai inverter. Ele, baseado numa regra que a gente vai passar dentro dele, ele vai reorganizar os elementos conforme o critério que a gente quiser. Então, se a gente tem um array de números, a gente pode falar que a gente pode pedir para o sort organizar esses números dentro do nosso array numa ordem crescente, né, ou numa ordem decrescente. Se a gente tem um array de strings, né, ou se a gente quer fazer uma organização dos elementos dentro de um array pelo nome, sei lá, por ordem alfabética, a gente pode usar o sort também. Tá? E aí, pessoal,
o sort acaba fazendo essa organização para nós. Então vamos dizer aqui, vou pegar esse, eu vou pegar essa const, vamos continuar com esta const numbers, beleza? Eu vou copiar todo esse exemplo aqui, eu vou comentar, quer dizer, todo esse exemplo. Eu vou pegar esse const numbers, vou só comentar ele aqui para eu colocar ele aqui embaixo. Então, eu vou colocar o const numbers aqui, vou baixar um pouquinho no terminal. Beleza. Então percebam que eu tenho aqui, né? Eu tenho uma array de números ainda. Até, né? 4, 5, 6, 8, 9, 10. Mas assim, eu tenho 15 aqui, ó. Se a gente fosse pensar, né? Organizar agora esse número em ordem crescente, né? Do menor número para o maior número. Ele não está 100% organizado, né? Porque esse 15, por exemplo, teria que estar no final desse array, né? O 2 aqui teria que estar antes do 5 e por aí vai, né? E aí a gente pode usar o sort para fazer essa organização. Como que o sort trabalha, galera? Como que o sort trabalha? O sort, ele meio que trabalha de uma forma recursiva, tá? Então é como se ele fosse... O que é recursão? Ele meio que vai... É como se fosse mais ou menos um loop, tá? E o que é esse loop que eu estou dizendo? Ele vai meio que fazer um loop nesse array. Ele vai fazer um loop nesse nosso array. Talvez uma quantidade grande de vezes, tá? Pode ser que um sort, pessoal, faça um loop no nosso array mais de uma vez, tá? Isso depende muito do tamanho do array e do quão desorganizado ele está com relação ao que a gente quer fazer, tudo bem? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui antes de partir para o código, para vocês já terem uma ideia de como que ele trabalha, tá? Vamos dizer, pessoal, vamos dizer que eu vou colocar aqui, ó, primeiro, eu vou colocar primeira, né? Primeira tentativa de sort. Eu vou chamar de primeira tentativa de sort. O que ele vai fazer na primeira tentativa de sort? Ele vai fazer um loop nesse array inteiro, tá? Vamos falar aqui, ó. Na primeira tentativa de sort, ele vai fazer assim, ó, na primeira interação. Interação 1. A interação 1, pessoal, ele vai sempre avaliar o primeiro elemento com o segundo elemento. Primeira interação aqui, ó, ele vai avaliar o número 5 e o número 2, tá? Ele vai avalia o 5 e o 2, beleza? Ele vai avaliar o primeiro elemento e o segundo elemento. Sempre vai ser assim, pessoal. O sort sempre vai avaliar dois elementos. O elemento da vez e o elemento que tiver do lado dele, beleza? E aí, vamos dizer que a gente quer fazer em ordem crescente. Crescente, do menor para o maior. Do menor para o maior, beleza? O que ele vai fazer? Ele vai fazer um número menos o outro. No caso de números, né? Ele vai fazer um número menos o outro. Se ele vai aí eu vou colocar aqui, ó, avalie o 5 e o 2, né? Ele vai avaliar o 5 e o 2. Aí eu vou colocar aqui, ó, se 5 menos 2 der maior do que 0, maior do que 0, o sort troca eles de posição. O sort troca eles de posição. Então ele vai fazer 5 menos 2. Opa, 5 menos 2 é igual a 3. 3 é maior do que 0? Opa, é maior que 0. Que significa o quê? Se 5 menos 2 deu ainda um número maior do que 0, significa que o número 5 é maior que o número 2. Opa, mas se o 5 é maior que 2 eu quero fazer em ordem crescente, eu preciso trocar. Eu preciso deixar o 2 antes do 5. Tudo bem, pessoal? Vou ter que deixar o 2 antes do 5. Então, como esta continha, né, 5 menos 2, deu positiva, do maior do que 0, o sort troca eles de posição. Beleza? Então, ao final da interação 1, vou colocar 5 menos 2 é igual a 3. Logo, eles trocam de posição. Aí como que vai ficar o array? Vai ficar 2, 5, e aí eu vou puxar o restante aqui, ó. Então, era 5 e 2. Como 5 menos 2 deu positivo, o sort fez a troca. Agora vem o 2 primeiro e depois o 5. Beleza? E aí a interação acabou. Aí a gente vai para a interação 2. Interação 2.
Na interação 2, pessoal, ele avaliou o primeiro elemento, né? Ele tinha avaliado o primeiro elemento. Agora eu vou vir para esse array de baixo aqui, tá? Ele estava avaliando o primeiro elemento. Não importa se eles trocaram de posição. O 5 e o 2 trocaram de posição na interação 1, mas na interação 1 avaliou o primeiro elemento. Agora ele vai avaliar o segundo, tá? Então quem que ele vai avaliar? Ele vai avaliar o 5 de novo, beleza? Ele vai avaliar o 5 novamente. Então ele vai avaliar o 5 e quem está do lado dele, o 9. 5 e 9. Então ele vai falar aqui, ó, avalia 5 e 9, beleza? E aí ele vai colocar aqui, eu vou meio que copiar essas três aqui, ó. Agora, se 5 e 9, se 5 menos 9 der maior que 0, ele troca. Eu vou colocar aqui, ó, se der menor agora, se der menor do que o 0, o sort não troca eles de posição, né? Porque se 5 menos 9 dá menor do que 0, significa que o 9, né, o 9 que está vindo depois já é maior que o 5. E se eu quero fazer em ordem crescente, né, ele não tem que trocar ninguém de posição. Beleza? Então o sort, galera, talvez vocês já tenham percebido que o sort trabalha com, sempre com essas questões de números negativos, positivos. Beleza? Então, sempre que o sort, né, o sort ele vai ter a callbackzinha dele que eu vou mostrar para vocês também. O sort recebe uma callback function como argumento, e sempre que essa callback retornar um número negativo, o sort não vai trocar ninguém de posição. Sempre que essa callback retornar um número positivo, ele vai fazer a troca de posição desses elementos. E ele pode retornar 0. Se ele retorna 0, ele também não faz nada. Tá? 0 significa que os elementos são iguais, né? Como se os elementos fossem equivalentes entre si. Beleza? Então, nesse exemplo aqui, ele deu menor do que 0. Se deu menor do que 0, ele não troca, né? Eu vou colocar aqui, ó, 5 menos 9 é igual a menos 4, né? Menos 4. Logo, eles não trocam de posição. E aí vai ficar assim, 5, né, 2, 5, 9. Beleza? Aí eu vou fazer uma última interação aqui, pessoal. Que é a interação 3. A interação 3, ele vai avaliar o 9 e o 4. Beleza? O 9 e o 4. Ele vai avaliar aqui, ó, o 9 e o 4. Beleza? E ele vai falar agora, se 5, né? Aí 5 menos 4, né? Opa, 5... 9 menos 4, né? 9 menos 4. Se der menor do que 0, ele não troca. Mas no caso, né? Eu vou tirar até esse comentário aqui, ó. 5, opa, agora aqui, 9 menos 4 é igual, 9 menos 4 dá 5, né? 5. Se deu 5 é positivo, né? Se é positivo, eles trocam de posição. Deu positivo aqui, ó, 9 menos 4 positivo, opa. Então, o 4 que está vindo depois é menor do que o 9, menor, então eles vão ter que trocar de posição, beleza? Então, eles trocam. E aí eu vou trocar aqui, ó, em vez do 9 aqui vai vir o 4 e aqui vai vir o 9. Então, estou percebendo, ó, devagarzinho, pessoal, devagarzinho ele está mexendo no nosso array. Então, agora eu vou passar aqui mais rápido, né, para acabar aqui, ó, a interação 4, né? Na interação 4, pessoal, na interação 4, ele vai avaliar o 9 e o 5, né? Ele avalia aqui, ó, o 9 e o 5. Ele vai trocar de posição também, ó, o 9 vem para cá, o 5 vem para cá. Na próxima interação, na interação 5, o 9 vai se contra o 6, 9 e 6, né? 9 e 6. O 9 e o 6 vão trocar também, né? 9 menos 6 vai dar mais 3, eles trocam. Então aqui vai vir, o 9 vai vir para cá e o 6 vai vir para cá. Olha lá, agora na interação 6, pessoal, vamos ver aqui, ó. Na interação 6, a gente vai avaliar agora o 9 e o 15, né? O 9 e o 15. 9 e o 15. 9 menos 15 vai dar negativo, né? Vai dar menos 6. Menos 6 negativo não troca, vai continuar desse jeito, né? Não vai acontecer nada. Ele vai vir aqui, ó, para a interação, podia ter feito um array menor, né, pessoal? Mas vamos lá que está acabando, ó.
Então, ó, esse 15, né, na verdade, esse 15 vai trocar com o 8, né? Vai ser agora aqui, ó, 15 e 8. Ele vai trocar, né? O 15 vai vir para cá, o 8 vai vir para cá. O 15 também vai trocar com o 9 e o 15 também vai trocar com o 10, né? O 15 vai vir para o final. Então, eu já vou colocar aqui na última interação, vou até fazer assim, ó. Última interação. Última interação. Não é bem a última, tá? Mas é praticamente a última. Na última interação, pessoal, vai ficar assim, ó. 2, 5, o 15 vai trocar com o 9 e com o 10 e o 15 já vai estar aqui no último. Beleza? Então, ó, pessoal, a primeira tentativa que o sort fez para organizar os itens, a primeira tentativa, ele fez tudo isso e chegou neste resultado. Vamos ver se está realmente organizado 100% agora, pessoal. Ó, 2, beleza, 2, ok. Ó, 5 e depois está vindo 4, tá vendo, pessoal? 2, 5, 4, não está organizado ainda, né? Mas que a gente foi fazendo um loop só, ele foi trocando sempre de 2 em 2, mas não deu para organizar 100% na primeira tentativa. E aí, o que ele avalia? Opa, eu fiz pelo menos uma organização? É que ele fez várias, né? Ele fez várias reorganizações na primeira tentativa. Como ele fez várias reorganizações, ele vai passar pelo array tudo de novo. Tudo de novo. Ele vai vir aqui, pessoal, e ele vai iniciar uma segunda tentativa. Ele vai fazer uma segunda tentativa. E aí essa segunda tentativa vai ter interação 1 também. Vai ter interação 1. Vai ter interação 2. Vai ter interação 3. Vai ter interação 4. Ou seja, na segunda tentativa de fazer o sort, ele vai fazer o loop no array inteiro outra vez. Então, aqui é como se a gente tivesse um loop dentro do outro, né? Cada tentativa que o sort fizer, ela vai fazer um loop no array inteiro e vai organizando ele, né? Aí na segunda tentativa, pessoal, como que vai funcionar? Ó, ele não vai fazer aqui nada, né? Ele vai trocar o 5 com 4, né? Eu vou fazer aqui, ó, na segunda tentativa. Na segunda tentativa eu vou fazer aqui, ó. Na segunda tentativa de sorte, pessoal, ele vai aqui 2 com 5 ele não vai fazer nada, 5 com 4 ele troca, né? Então 5 com 4 ele trocou os dois de posição. Aí 5 com 5, 5 menos 5 dá 0. Quando dá 0 ele entende, opa, os dois são iguais, não preciso trocar. Deixa os dois bonitinhos aí. Aí ó, 5 e 6, ok. 6 e 9, ok. Aí 9 e 8, opa, 9 e 8 deu negativo, né? Deu negativo, deu positivo, né? 9 menos 8 dá mais 1 positivo. Então eu troco, né? O 8 vai vir para cá e o 9 vai vir para cá. Aí 9 com 9 igual, né? Dá 0, subtração dos dois dá 0, não troca. 9 com 10 negativo não troca, 10 menos 15 deu negativo, também não troca. Então olha lá, pessoal, na segunda tentativa de fazer o sort, no segundo loop que ele fez no array, ele já meio que terminou, né? Ele já meio que terminou. Mas percebam que aqui na segunda tentativa de sort, ele fez pelo menos uma troca de elementos. Ó, aqui a primeira tentativa de sort, ele fez, né, várias trocas. Fez várias trocas, não fez? Fez várias trocas de posição entre elementos, né? Como ele fez várias trocas aqui, ele foi para uma segunda tentativa. Na segunda tentativa, fez mais algumas trocas, né? Já deu para perceber que ele fez menos trocas do que na primeira interação, né? Ele trocou o quê? 2, 3 elementos de posição somente. Na primeira tentativa teve bem mais, né? Só que ele fez pelo menos uma. Sempre que ele faz pelo menos uma tentativa, ele vai com certeza fazer mais uma tentativa depois. Então aqui ele terminou de fazer a organização, aqui visualmente já dá para ver que está organizado, né? Mas ele vai de qualquer forma para uma terceira tentativa, porque ele quer ter certeza, tá? Tentativa, beleza? Na terceira tentativa, pessoal,
Vou trazer esse array aqui para dentro. Ó. Terceira tentativa, ele vai fazer também iteração 1, iteração 2, ele vai comparar o 2 com o 4. Opa, 2 com 4 dá negativo, não troca. 4 com 5 não troca, 5 com 5 não troca, 5 com 6 não troca, 6 com 8 não troca, 8 com 9 não troca, 9 com 9 não troca, 9 com 10 não troca, 10 com 15 não troca de posição. Então vocês vão perceber aqui, ó, que na terceira tentativa ele não fez nenhuma troca. Nenhuma troca. Quando ele faz uma tentativa e nessa tentativa ele não faz nenhuma troca, o que ele supõe? O que ele conclui? Que se ele não fez nenhuma troca, quer dizer que está todo mundo já organizadinho, bonitinho. Beleza? E aí com isso a gente finaliza, né, o loop e ele fez a organização. Vamos ver isso na prática, como é que funciona? Vamos ver isso na prática? Quando a gente então, ó, sempre, vou colocar aqui, ó, exemplo com array de números, beleza? Exemplo com array de números. Vou trazer aquela const números aqui para baixo, ó. Vou deixar ele aqui comentadinho também, ó. E vou trazer ele para cá. Aí, olha o que eu vou fazer. Numbers.sort. Beleza? Então, o sort aqui, pessoal, ele vai receber uma callback function, beleza? Ele vai receber uma callback function. E esta callback, pessoal, ela sempre vai receber dois argumentos, tá? Dois argumentos. Lembra que a gente sempre compara dois números? A gente sempre compara aqui, ó, eu lembro que eu falava o 2 com o 4, o 4 com o 5, o 5 com o 6, né? Então, ele sempre vai receber dois argumentos aqui, sempre dois. O primeiro argumento é o elemento da esquerda, né? Sempre tem, né, o elemento da esquerda e o elemento da direita. O elemento da esquerda e o elemento da direita. O elemento da esquerda e o elemento da direita. Beleza? Sempre tem, de um lado ou do outro. O primeiro elemento é o elemento que está do lado. O elemento é o elemento que está do lado, né? Então eu vou chamar aqui, ó, elemento da esquerda e o elemento da direita. Beleza? Elemento da esquerda e elemento da direita. E aí, pessoal, quando é número, a gente já pode retornar aqui, ó, return direto. E a gente faz elemento da esquerda menos elemento da direita. Que era o que eu estava mostrando para vocês, né, nesse esqueminha que eu fui fazendo aqui, que eu fui escrevendo aqui em cima, né? E aí, aqui, né, se retornar número negativo, né, se retornar número negativo, a troca não acontece, né? Se retornar número positivo, a troca acontece. E se retornar 0, a troca não acontece. Ela não acontece. Só acontece troca se o elemento da esquerda menos o elemento da direita der positivo, né? Se o resultado dessa subtração é maior do que 0. Beleza? E aí, pessoal, ó, lembra, veja que eu estou fazendo numbers.sort. O sort ele também altera o array original. Beleza? O sort ele trabalha, ele reorganiza os elementos do array original e ele altera a estrutura original do array. Tá? Então, mesmo esquema do reverse. Se a gente não quer, né? Se a gente não quer que o sort altere o array original, a gente precisa fazer uma cópia dele primeiro, para aí a gente poder fazer o sort sem mexer na estrutura original do nosso primeiro array. Beleza? Então, fiz aqui o sort, ó. Console.log de numbers agora. Olha lá que legal. 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15. Olha lá, ele fez, né? Ele chegou exatamente neste resultado. Beleza? E ele fez mais ou menos isso que eu fui desenhando aqui, mostrando, né, escrevendo para o desenho, não, né, isso aqui não é um desenho. Eu fui escrevendo para vocês aqui. Então ele fez essa primeira tentativa, ele foi fazendo as trocas, ele entrou na segunda tentativa, fez outro loop, fez mais algumas trocas, e aí ele fez uma terceira tentativa, fez um terceiro loop no array, e aí ele não fez nenhuma troca, e ele terminou, né, de fazer
a organização, terminou de fazer o sort, beleza? Ah, e se eu quiser fazer inverso, né? Se eu quiser fazer inverso do maior para o menor, ora, se eu quero fazer do maior número para o menor número, é só inverter essa conta. É só inverter. Eu primeiro pego então o elemento da direita, né? Vou pegar primeiro o elemento da direita e vou fazer ele menos o elemento da esquerda. Beleza? Então, tenho 5 e 2. Não, tenho 5 e 2. Aí eu vou fazer 2 menos 5. Opa, 2 menos 5 menor do que 0. Não troco, né? Vou fazer 2 e 9. Então, vou fazer 9 menos 2. 9 menos 2, 7 positivo, troca de posição. Tá vendo? O 9 agora vai vir antes do 2. Beleza? Então, nessa estrutura, fazendo o elemento da direita menos o elemento da esquerda, é o elemento que vem depois menos o elemento que vem antes, eu posso rodar aqui de novo. E olha lá, agora ele ficou do maior para o menor número. Beleza? Do menor número para o maior número. Show de bola? Maravilha! Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês também, ó. Um exemplo com array de strings, beleza? Array de strings, pessoal. Vou colocar aqui const strings, vou colocar aqui const nomes, igual, vou colocar aqui, ó, Henrique, Estela, Luca, Enzo, Dutch. Então, 5 strings, 5 nomes, meu nome, da minha esposa e dos meus 3 filhinhos. Olha só que bonitinho. Então, vamos lá. Fiz aqui uma const nomes, que é um array de nomes, um array de strings. Vamos supor, né, que eu quero fazer essa organização do nome que vem primeiro para o nome que vem por último. Vamos considerar a ordem alfabética. Tá? O sort, pessoal, a regra continua sendo a mesma para número. O sort sempre precisa, o sort trabalha com um retorno positivo, negativo ou neutro. Tá? Então a callback do sort, qual que é a regrinha aqui? Ó? Regrinha da callback do sort. Beleza? Ela sempre precisa retornar um número, tá? Sempre vai precisar retornar um número. Esse número vai ser positivo, negativo ou neutro, ou vai ser zero, né? Se for menor do que zero, ele não troca. Se for zero, ele também não troca. Se for maior do que zero, ele faz a troca, tá? Então pode ser retornar menos 1, 1 e 0, menos 1, negativo, não troca. 0, não troca também. Mais um é positivo, ele vai fazer uma troca, tá? Então a gente sempre vai retornar um número dentro da callback do sort. Sempre, tá? Aí você pode perguntar, pô, Henrique, mas eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui strings, como que eu vou conseguir retornar número a partir de strings, né? Dentro do JavaScript, pessoal, a gente tem um método, ó, vou colocar aqui, ó. A gente tem um método chamado locallyCompare, tá? locallyCompare, que é um método de string. Ele serve, pessoal, para comparar duas strings. E por padrão, o locallyCompare trabalha com posições de strings considerando a nossa ordem alfabética, né? Do nosso alfabeto, do alfabeto que a gente conhece, né? Que ele chama de... eu esqueci o nome, como é que ele... Deixa eu pegar a documentação dele aqui, que aí eu já falo para vocês com mais precisão. A ordem lexicográfica, tá? locallyCompare. Por padrão, ele trabalha com ordem lexicográfica, que é a ordem do nosso alfabeto. Olha lá, locallyCompare. Por padrão, vamos ver aqui. Valor retornado. Olha lá. O que ele retorna? Ó. Então vamos ver aqui. Ó. Primeiro, ele retorna um número que indica se a string de referência vem antes ou depois, né? Ou é a mesma string fornecida na ordem de classificação. Por padrão, ele trabalha com a ordem lexicográfica, tá? Que é a ordem do nosso alfabeto mesmo. Talvez se eu mudar aqui a linguagem da documentação para inglês, em inglês vai falar dessa lexicographical order, tá?
Mas olha lá, o que ele retorna de valor, ó, ele retorna um número negativo se a string de referência vier antes, positivo se vier depois e zero se forem equivalentes. Então percebam, pessoal, que o locally compare retorna um número positivo, retorna um número negativo ou retorna um número neutro, dependendo da posição, né, dependendo da comparação que ele fizer entre duas strings. String de referência, galera, é sempre a string que a gente chama antes. Então vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou colocar aqui, ó, uma string Henrique, né? E eu vou fazer aqui ponto locally compare Stella, beleza? Então, Henrique ponto locally compare Stella. Henrique é a string de referência, tá? A minha referência é a string Henrique. E Stella, que está dentro, que eu estou chamando dentro do método locally compare, é a string de comparação. Então, a minha string de referência é Henrique, eu quero comparar a string Henrique com a string Stella, beleza? E aí, o locally compare vai me retornar aqui alguma coisa. Vamos ver o que ele vai me retornar? Olha lá, me retornou -1. Vamos pensar, né? Vamos olhar para Henrique e Stella. Quem que vem primeiro na ordem alfabética, né, pessoal? Quem que vem primeiro? Henrique ou Stella? Henrique, né? Henrique começa com H, o H vem antes da letra S no alfabeto. Então, ó, Henrique vem antes. Sim, que vem antes, olha lá, -1. Olha que legal, -1. Se eu faço Henrique com Henrique, ó, Henrique com Henrique. Henrique com Henrique deu 0, porque os nomes são iguais. E se eu colocar com, sei lá, com Abel, né? A e B, né? Difícil superar esse nome, né? Esse nome aqui, para ser o primeiro da turma da lista de chamada da turma da escola, é sensacional. Olha lá, Henrique comparando com Abel, deu +1, ou seja, o Abel vem antes. O Abel vem antes. Então, se a gente quer fazer um sort desses caras, por exemplo, e a gente usa o locally compare, o locally compare ele já retorna, se ele retorna positivo, lembra? O sort, a callback do sort retornando positivo, ele troca, né? Então, se a gente quisesse fazer aqui uma ordem alfabética, ele retornaria 1 nesse caso, o Abel teria que vir antes do Henrique. Beleza, pessoal? Então, como que a gente usa agora o locally compare? Eu vou deixar esse comentadinho aqui. Então, como que a gente usa o locally compare combinado com o sort, né? Eu vou fazer aqui, ó, nomes.sort. Nomes.sort. E aí, aqui eu vou colocar, né, a string da esquerda, né? Ou eu posso passar, sei lá, string 1 e string 2, né? Pode ser qualquer nome, mas é sempre a string da vez com a string que está do lado, né? Henrique com Stella, Stella com Luca, Luca com Enzo, Enzo com Dante, né? Sempre comparando de parzinho, né? Então, posso vir aqui e vou dar um return, ó. Return string 1 ponto locally compare string 2. Ele vai fazer a comparação para mim, para retornar em ordem alfabética, do que vem antes para o que vem depois. Beleza? E vou dar um console log aqui agora, console.log binomes. Vou comentar aqui o console log de numbers. Olha lá, Dante, Enzo, Henrique, Luke, Stella, ele fez a organização para mim em ordem alfabética. Quero fazer ao contrário? Ok. String 2, locally compare, string 1. Né? Faço a da direita em comparação com a da esquerda. Né? A que vem depois comparando com a que vem antes. E olha lá, ele fez ao contrário. Stella, Luke, Henrique, Enzo, Dante. Do que vem depois para o que vem antes. Beleza, pessoal? Aqui eu mostrei com arrays simples, né? Arrays de números, array de strings. E se eu tivesse alguma coisa assim, ó? Vou dizer que eu tenho aqui um array de usuários. E aí, pessoal, eu vou ter uma estruturinha assim, ó. Objeto, nome, idade. Vou pegar aqui a 33. E aí, pessoal, eu não vou colocar muitos aqui, só para não tomar muito mais do tempo. Vou colocar aqui, ó, Henrique, vou colocar Stella e vou colocar Luca. A idade aqui.
3, opa, não é string, né? Aqui no 3, 33, 38 e 3 anos, beleza? Então agora, pessoal, eu tenho um array de objetos, né? Tenho um array de objetos. Cada objeto tem uma string, né? Um nome que é uma string e idade que é um número, beleza? Então, vamos dizer que eu quero ordenar pela idade, né? Eu quero fazer uma ordenação, quero ordenar os meus usuários do mais novo para o mais velho, né? Puta, agora eu não tenho mais um array de números, né? Tenho um array de objetos. Só que dentro dos objetos eu tenho propriedades que são números, certo? Então, se eu quero fazer esse tipo de sorte aqui, pessoal, olha lá, eu vou pegar aqui, eu vou apagar esse nomes.sort agora, eu vou fazer agora um usuários.sort. Aí eu vou ter aqui usuário 1, usuário 2. Sempre vou trabalhar em parzinhos também, beleza? E aí, pessoal, idade. Idade é número, né? Então, eu posso fazer aqui, ó, return usuário 1, usuário 1, só que usuário 1 é um objeto. Então, eu quero pegar a propriedade, ó, idade, né? Menos usuário 2.idade. Então, aqui, pessoal, eu tenho um array de objetos, não tenho mais um array só de números, ou um array só de strings, mas a gente está olhando só para a idade agora, né? Então, basta eu pegar cada um dos meus objetos, cada um dos meus usuários, opa, aqui não é menos, igual, né? Aqui é menos, e aí eu vou comparar as idades só dos meus usuários. Vou fazer o meu sort comparar somente as idades. Beleza? Tranquilo? Aí vamos dizer, antes eu só vou mostrar aqui para vocês, ó, console.log e usuários, beleza? Olha lá, 3, 33, 38, agora ele reorganizou, o Luca que estava em último veio em primeiro, né? O Henrique veio para segundo, Estela veio para terceiro, né? Inverteu tudo aqui, né? Mudou todas as posições praticamente, né? Então, ó, mas aí porque eu fiz baseado na idade, poderia fazer baseado no nome, eu poderia fazer baseado nos dois, pessoal, nos dois. Vamos dizer que tem um quarto usuário aqui, ó, que é o nosso Abel, tá? Abel, e vamos dizer que ele tem a mesma idade que eu, 33, tá? Esse Henrique aqui sou eu, tá? Eu tenho 33 aninhos. Vamos dizer que tem um Abel aqui, ele tem idade de 33. Olha só, se eu faço isso daqui, se eu faço essa organização assim, por idade, se eu vier aqui e der executar o meu código, olha lá, ele foi fazendo ordenação, mas percebam que eu e o Abel, por termos a mesma idade, ele deixou nós dois aqui um do ladinho do outro, beleza? A Estela veio por último, o Luca veio em primeiro, mas percebem, assim, o meu nome vem depois do nome do Abel, né? Então a gente poderia ter uma regrinha assim, né? Se as idades forem iguais, eu vou considerar um nome para fazer a organização. Então, se eu tiver dois usuários com a mesma idade, aí eu vou querer olhar para o nome, para deixar eles em ordem alfabética. Beleza? Então, aí olha só o que eu posso fazer. Antes de retornar aqui usuário 1.idade menos usuário 2.idade, eu posso fazer aqui uma verificaçãozinha. Posso fazer assim, ó, if, né? Eu posso fazer assim, ó, se usuário 1.idade menos usuário 2.idade for igual a 0, ou seja, se as duas idades forem iguais, eu não vou querer retornar 0, né? Se as idades forem iguais, aí eu quero que ele olhe para os nomes. Então, se as idades forem iguais, eu vou querer retornar, olha lá que legal, vou querer retornar usuário 1.locallyCompare não é usuário 1, né? Usuário 1.nome, né? Usuário 1.nome.locallyCompare usuário 2.nome. Não sei se faz sentido isso, pessoal. Então, ó, geralmente eu vou tentar fazer a idade, eu vou tentar avaliar a idade, né? Mas, se as idades forem iguais, ou seja, se uma idade menos a outra for igual a 0, eu vou querer ver o nome do usuário. E é para comparar o nome do usuário, né, e deixar ele em ordem alfabética, né, do que vem antes para o nome que vem depois,
Olha lá, usuário 1.nome, agora eu vou pegar o nome do usuário e vou fazer um ponto locally compare usuário 2.nome, beleza? Então, olha lá, na primeira vez que eu usei o sort, vinha Luca e Henrique com 33 e Abel com 33. O Abel com a letra A aqui estava vindo depois do meu nome, né? Vamos ver agora como é que ficou esse negócio aqui. Olha lá que legal. Quando ele viu que Abel e Henrique tinham a mesma idade, ele fez a organização usando o locally compare pelo nome. E aí ele, opa, os dois têm um nome igual, vou olhar para o nome. Quem nome vem antes? Opa, Abel vem antes. Né? Porque o locally compare, quando viu Henrique e Abel, deu um positivo. Opa, retornou um positivo, troca. Retornou um positivo, troca de posição. E agora sim, ó, idade em ordem crescente. Os que têm idade igual, o nome está em ordem alfabética. A gente sempre vai conseguir garantir isso agora através do sort, beleza? Então o sort é uma ferramenta bem poderosa aí, tá? Até levei um tempo aí para mostrar esses exemplos, para explicar o sort para vocês, né? Mas eu acho legal a gente entender, né, mais ou menos, né, todas essas paradas que eu comentei aqui, né, mas que eu acho legal a gente entender como que o sort trabalha, tá? Então o sort trabalha fazendo um loop no nosso array, às vezes mais de uma vez, às vezes várias vezes, né? Para ele garantir, para ele conseguir ter certeza que ele conseguiu organizar direitinho o nosso array, beleza? E uma das formas que ele trabalha é fazendo sempre essa troca, vê de novo, vê se teve alguma, faz outra vez e faz isso outra vez, até ele ver que não precisou ser feita mais nenhuma troca de posição, e aí ele finaliza e retorna para a gente. Ele retorna para a gente, né, um array, o array sortido, né, o array organizado, mas ele altera também a estrutura original do nosso array. Isso é bem importante. Beleza, pessoal? Então é isso. Né? Basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês no videozinho de hoje. Espero que seja útil nos estudos aí de vocês. Qualquer coisa, só mandar uma mensagem e a gente trocar uma ideia. Beleza, pessoal? Então é isso. Valeu, grande abraço e até mais. Tchau, tchau.